Direito Penal, Exame de Ordem, Revisão, Parte 1. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Pacheco, eu sou delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. Agora, um momento especial, um momento de revisão para você que vai prestar o concurso da OAB. Faremos aqui aquela revisão final para você pegar aquele pontinho a mais, aqueles 2, aqueles 3 pontos a mais e certamente aí conseguir classificar para uma segunda etapa. Então vamos focar aqui em temas, que possuem maior probabilidade de serem cobrados e também algumas questões que a gente vai discutir ao longo das 3 aulas, tá? São 3 aulas de revisão. Essa é a nossa primeira aula. Pessoal, nessa primeira aula nós vamos começar a discutir, os princípios. Por que eu gosto de falar de princípios em aulas de revisão? Os princípios trazem toda aquela base de informação para nós e caso não saibamos a resposta ali no momento da questão, os princípios nos ajudam a raciocinar, a pensar e a inclusive inferir qual seria a resposta correta para aquela questão. Uma base principiológica abre o seu campo de visão para a matéria toda, tá? Para o direito penal como um todo, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem demora, nosso primeiro slide, vamos começar a falar dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal deve servir apenas para a proteção de bens jurídicos relevantes, garantindo a harmônica convivência em sociedade. Então, pessoal, a missão do direito penal é o quê? É a proteção de bens jurídicos relevantes. E é essa proteção de bens jurídicos relevantes que garante uma convivência em sociedade. Tá? A própria Constituição Federal de 88 informa quais são esses bens jurídicos relevantes por meio de mandados constitucionais de criminalização. Isso mesmo, mandados constitucionais de criminalização. Mandados porque a Constituição manda, constitucionais porque vem da Constituição. De criminalização porque é aquilo que a Constituição informa para o legislador ordinário. Você precisa criminalizar essa conduta, legislador. Isso é um direito, é um bem jurídico a ser tutelado. Você precisa criminalizar essa conduta e o legislador vai lá e criminaliza por meio do Código Penal ou por meio de toda essa legislação penal que a gente vê por aí afora, tá? Então, a Constituição literalmente manda que determinados bens jurídicos relevantes sejam criminalizados, de forma que a sua proteção seja mais firme ainda, mais forte ainda com a atuação do direito penal, tá? Então, o direito penal não pode ser utilizado para proteger bens jurídicos ilegítimos, O bem jurídico tem que ser legítimo, por óbvio, Conceito de bem jurídico, gente. O que é um bem jurídico? Bem jurídico é um ente material ou imaterial extraído do contexto social, tá? O contexto social manda muito, conforme o passar do tempo e do local, esses bens jurídicos vão alterando também. De titularidade individual ou meta-individual. Meta-individual são os direitos coletivos, os direitos difusos, reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. E quais são esses bens jurídicos relevantes, pessoal? A vida, o patrimônio, a propriedade, a honra, a saúde, a fé pública, a incolumidade pública, a incolumidade física da pessoa. Pessoal, todos esses bens são dezenas, quiçá centenas de bens jurídicos tutelados pelo direito penal por meio de mandados constitucionais de criminalização. Tá? A Constituição fala, tá? De forma explícita ou de forma implícita, ela fala, legislador, a vida é um bem supremo, a vida é um bem jurídico, então ele precisa do máximo de proteção, inclusive do direito penal. E vai lá o legislador e inventa o artigo 121 do nosso Código Penal. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos.
tá? E ele vai além, o legislador ainda coloca as condutas qualificadas na Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. E ele vai protegendo esse bem jurídico, que é a vida, de várias formas. Tá joia? Então, por um mandamento da Constituição. Conclusão que nós chegamos. A criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano, estabelecidos na figura do bem jurídico. O bem jurídico representa todos esses valores, né, que são fundamentais e essenciais para a harmônica convivência em sociedade. Princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua aplicação fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. O direito penal, pessoal, ele intervém de forma mínima. O direito penal não é utilizado a todo instante. Ele só é utilizado se outras esferas de controle são insuficientes para resolver aquele caso concreto, aquela questão que está sendo discutida. Por isso, o Estado atua minimamente. E ele atua de forma subsidiária. Por que subsidiária? Só vai atuar se outras esferas que não sejam direito penal sejam insuficientes. Essas esferas, elas vêm do próprio direito, por exemplo, direito civil, direito tributário, direito administrativo, ou até mesmo fora da esfera do direito, outras esferas, por exemplo, a educação, a convivência familiar, né? Vou dar um exemplo aqui, o filho de 18 anos de uma mulher acaba cometendo aí uma agressão contra a irmã dele. Será que é necessário a intervenção do direito penal para conter essa conduta desse garoto de 18 anos? Ou uma reunião familiar? Talvez um trabalho com um psicólogo? Será que isso é suficiente? Eu não sei, não dá para responder aqui agora. É o caso concreto que informa se é suficiente ou não. Agora, uma coisa é certa, se não for suficiente, o direito penal é chamado. E nós temos aí os crimes de lesão corporal, inclusive nas modalidades qualificadas, né? A lesão corporal no âmbito doméstico, né? A violência doméstica, está lá no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ok? Então, o direito penal ele atua de forma mínima, de forma subsidiária e mais, de forma fragmentada, tá? Por isso nós temos, aliás, dois princípios aí, subprincípios, né, que vêm da intervenção mínima, é o princípio da subsidiariedade e princípio da fragmentariedade. O que é a fragmentariedade, gente? Aqui, ó, vou dar o exemplo que eu sempre dou, esses quadradinhos aqui, ó. O direito, ele é fragmentado em vários ramos, vários campos de atuação, né? E o direito penal, ele vai atuar em apenas alguns fragmentos desse direito que é totalmente fragmentado. Os demais não é necessário. Os outros fragmentos são suportados pelo direito civil, pelo direito tributário, pelo direito constitucional, pelo direito do trabalho, pelo direito do consumidor, pelo direito administrativo, pelo direito previdenciário, pelo direito empresarial, pessoal, e assim por diante, uma gama de direitos aí, uma gama de direitos, tá? O direito penal se preocupa com aquelas questões mais relevantes quando existe uma ofensa ou uma lesão relevante a um bem jurídico. E aí sim, o direito penal atua somente nesses fragmentos, por isso o princípio da fragmentariedade. E dessa fragmentariedade, pessoal, a gente extrai o princípio da insignificância. E atenção, esse aqui ele não cai em concurso. Ele despenca nas provas de concurso, inclusive na prova da nossa queridíssima Ordem dos Advogados do Brasil, tá? É possível que no caso concreto, mesmo que o agente pratique uma conduta prevista em um tipo penal incriminador, quando há tipicidade formal, não venha a atingir de forma significativa o bem jurídico da vítima. Nessas hipóteses, não haverá a tipicidade material. O que é a tipicidade material? É a valoração do dano ou do perigo de dano ao bem jurídico. Primeira observação que eu faço aqui, ó. O princípio da insignificância deve ser analisado no caso concreto, ok?
ele é analisado de acordo com o caso concreto. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que no caso concreto, pessoal? Vamos supor que um sujeito aqui subtraia uma bicicleta. Eu gosto de dar esse exemplo da bicicleta, tá? O sujeito subtrai uma bicicleta de outro sujeito. Só que esse sujeito trabalhador, ele dependia dessa bicicleta para se deslocar até o seu local de trabalho. E também para trabalhar. Ele faz entrega de encomendas. Ele precisa dessa bicicleta para se deslocar até o trabalho dele e também para trabalhar. Mas é uma bicicleta muito velha, tem um valor econômico ínfimo, coisa assim de menos de R$ 50, de tão velha que está a bicicleta. Mas ela servia a esse trabalhador. Agora vamos supor que esse mesmo sujeito subtraia também a bicicleta de um milionário, tá? Um sujeito milionário tem uma bicicleta aí de praticar esportes, tá? Mas ele tem muito dinheiro, tá? Ele tem muito dinheiro, ele tem coleção de bicicletas, de carros, de residências, ele tem muito dinheiro. Essa bicicleta para ele realmente não significa muita coisa não. Pode ser que no caso concreto, o sujeito que ele furtou a bicicleta de R$ 50, o princípio da insignificância não será aplicado. Mas no outro caso lá, que ele subtraiu uma bicicleta de R$ 10.000, pode ser que nesse caso o princípio da insignificância vai atuar, tá? Então, é somente o caso concreto que vai informar se o princípio da insignificância tem atuação ou não. Por isso, nós devemos analisar também a capacidade econômica da vítima no caso concreto, tá joia? E o que é o princípio da insignificância, né? A conduta, pessoal, ela se adequa à tipicidade formal, tá? Por exemplo, a subtração de uma caneta Bic, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o crime de furto, tá lá no artigo 155 caput. Ok, o sujeito praticou um furto, subtraiu uma caneta Bic para si. Existe, será, gente, relevância para o direito penal na subtração dessa caneta Bic? Muito provavelmente não. Eu não posso afirmar aqui com certeza, acabei de falar que é o caso concreto que dá para a gente essa resposta. Mas eu me arrisco a informar, a falar aqui, né, que 99,999% das vezes não vai fazer falta alguma essa caneta Bic, tá? Então nós temos a tipicidade formal, que é a subsunção do fato ao tipo penal incriminador. Mas não temos a tipicidade material, tá? O que é a tipicidade material? É a lesão, a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse caso não tem bem jurídico sendo violado, nada que vai fazer diferença assim na vida de qualquer pessoa por conta de uma caneta Bic, tá? Então, pessoal, olha só. O crime, conceito de crime, né? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós temos conduta, nós temos resultado, nexo causal entre conduta e resultado e também a tipicidade. E na tipicidade, gente, nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. Às vezes, existe tipicidade formal, mas não existe tipicidade material, como é o caso que eu acabei de mencionar aqui do furto da caneta Bic. Não havendo tipicidade material, não tem tipicidade. Simplesmente não tem tipicidade, porque a tipicidade é a tipicidade formal mais a tipicidade material. E não havendo tipicidade, gente, não tem fato típico. Por quê? O fato típico depende desses 4 elementos. Os elementos que podem eventualmente não estar presentes são o resultado e o nexo causal nos crimes formais ou crimes de mera conduta, né? Eventualmente pode ser que eles não estejam presentes. Agora, conduta e tipicidade são elementos obrigatórios do fato típico. Então, não havendo a tipicidade, não tem fato típico, e não havendo fato típico, não há crime. Logo, estamos diante de um fato atípico, tá? É uma hipótese de exclusão da tipicidade material, nos casos em que a ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico seja irrisório ou insignificante. Requisitos para aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Esses requisitos foram ditados pelo STF, e o STF frequentemente, nas suas decisões envolvendo aí o princípio da insignificância, menciona esses 4 requisitos. Olha lá. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e inexpressividade da lesão jurídica causada. O interessante é o seguinte, pessoal, esses 4 requisitos aí, na verdade, todos eles são a mesma coisa, só que falados de forma diferente. O STF foi cauteloso em suas decisões, né? Os ministros, né, do STF foram cautelosos nas suas decisões, de forma a não dar margem para qualquer tipo de interpretação em sentido contrário. Então, descreveram esses 4 requisitos dessa forma, mas no fundo aí, tudo significa a mesma coisa. Por isso, não há necessidade de decorar esses requisitos. É necessário compreender esses requisitos. Assim você não perde sua prova, tá? Sua questão lá na prova. Perdão. Segundo os tribunais superiores, para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a capacidade econômica da vítima. Eu já mencionei isso aqui no exemplo das bicicletas, né? O princípio da insignificância não se aplica aos crimes violentos, então o roubo de uma caneta Bic, por exemplo, não dá margem ao princípio da insignificância, até porque ali nós temos 2 bens jurídicos tutelados, né, no crime de roubo. O primeiro é o patrimônio e o segundo é a incolumidade física da vítima. Logo, um desses bens jurídicos aí vai ser violado com mais veemência, a incolumidade física da vítima, por meio da violência ou da grave ameaça. Logo, o princípio da insignificância não se aplica neste caso, ok? E para o reincidente, pessoal, no STF prevalece que sim, tá? HC 155920 do STF. Por quê? Se o fato é insignificante para uma pessoa, ele também vai ser insignificante para outra. Caso contrário, nós estaríamos aplicando o direito penal do autor, vez que não seria a conduta que incriminaria o sujeito, mas sim o seu passado. E é exatamente isso que a gente precisa evitar. Independentemente de quem seja o sujeito e de qual for o seu passado, estamos analisando o fato e não a pessoa. Tá joia? Vamos lá. Princípio da adequação social, pessoal. Princípio da adequação social. Apesar de uma conduta se amoldar a um tipo penal incriminador, não será considerada típica se for socialmente aceita, adequada e reconhecida, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. A mãe que fura a orelha da filha recém-nascida, né? O sujeito que luta artes marciais, né, em um torneio oficial. São condutas, pessoal, em que existe lesão corporal. No caso do furo de orelha, uma lesão corporal leve, mas existe. No caso da luta, a lesão pode ser leve, grave ou até gravíssima, ou quiçá ser uma lesão corporal seguida de morte, né? Então a gente não pode falar que são valores insignificantes que estão ali. Muito pelo contrário, os valores significam muito, os bens jurídicos significam muito, mas as condutas são socialmente aceitas, tá? Elas são aceitas, elas são adequadas e elas são reconhecidas pela sociedade. Então não quero que você confunda o princípio da insignificância com o princípio da adequação social. Ambos os princípios limitam a aplicação do direito penal, tá? Mas no princípio da insignificância, a gente tem a irrelevância da lesão ao bem jurídico. No princípio da adequação social, a gente tem a aceitação da conduta pela sociedade, tá? Ensinamentos aqui do Kleber Masson, gente. Não se pode considerar como criminoso o comportamento do agente que, embora tipificado em lei, não afronta o sentimento social de justiça. Então, quais são as funções do princípio da adequação social? Restringir o âmbito de abrangência do direito penal, orientar o legislador quando da seleção das condutas e orientar o legislador na eliminação de tipos penais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A conduta de traição era tipificada no Código Penal. É claro, o Código Penal é do início da década de 40, pessoal, quando perdurava ainda um machismo muito grande na sociedade brasileira. Mas aí a coisa vai evoluindo. E engraçado que o sujeito ativo, né, geralmente era a mulher, quando a mulher traía o homem, né, na sociedade machista que a gente vivia. Agora, atualmente é uma conduta, pessoal, socialmente aceita. É bonito, é lindo ficar traindo os outros por aí? Não, claro que não. Pode gerar, inclusive, indenizações cíveis, né, no plano civil, no plano tributário, em outros planos, ok. Mas para o direito penal, gente, é muito. Por quê? Porque o direito penal atua de forma mínima, de forma subsidiária, de forma fragmentária, tá? Aquilo que é aceito socialmente não faz parte do direito penal. Logo,
o princípio da adequação social ajudou o legislador a retirar esse tipo penal do Código Penal. Por quê? Porque ele não fazia mais sentido. Tá joia? Agora, pessoal, princípios relacionados com o fato do agente, né? Nós mencionamos os princípios relacionados com a missão do direito penal. Agora, com o fato do agente. O fato realizado pelo agente, né? Princípio da exteriorização ou materialização do fato. O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, ou seja, fatos. O Estado não criminaliza pessoas, gente. Ele criminaliza fatos, tá? A gente repudia o direito penal do autor. Vivemos a era do direito penal do fato. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos, desejos, cogitações ou mero estilo de vida. Por isso, aquela contravenção penal de mendicância não faz o menor sentido hoje em dia, tá? E não faz mais parte também do nosso ordenamento jurídico, ok? Ninguém pode ser condenado por aquilo que pensa, por aquilo que acha ou por aquilo que ele vive, tá? O direito penal ele condena fatos e não pessoas, ok? A gente extrai essa conclusão, inclusive, do artigo 2º do Código Penal, olha só. Ninguém pode ser punido por fato. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, tá? Então, atenção, pessoal. Fato e não autor, ok? Princípio da legalidade possui previsão na Constituição de 88, em leis e também em tratados internacionais de direitos humanos. Olha o artigo 5º, incisos 2º e 39 da Constituição. Ao segundo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do Código Penal, praticamente um repeteco da Constituição. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E a gente vai além. Ó. Diplomas internacionais também mencionam o princípio da legalidade. Ó. O Estatuto de Roma, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tá? O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, dentre vários outros instrumentos, né, de proteção aos direitos humanos, ok? O princípio da legalidade consiste em uma real limitação ao poder do Estado de interferir na esfera das liberdades individuais. O Estado deve obediência ao princípio da legalidade. E uma observação aqui, ó. Legalidade é reserva legal mais anterioridade. O que é reserva legal? É deixar determinada matéria, né, para ser regulamentada por lei. E a anterioridade, esta lei, ela tem que vir antes da conduta, tá? Essa lei precisa vir antes da conduta. Fundamentos do princípio da legalidade. Fundamento político, pessoal. Vincula o poder executivo e o poder judiciário às leis formuladas de forma abstrata, impedindo o poder punitivo arbitrário. Então, o princípio da legalidade, ele impede o poder punitivo arbitrário. Por quê? Porque o Estado tem que levar em conta as leis que já são previamente existentes. Ele não pode inventar uma punição ao seu bel prazer. Ele precisa ir lá numa lei que já existe e assim, né, colocar a sua punição de acordo com a legalidade, ok? Fundamento democrático. Representa o respeito ao princípio da divisão de poderes, competindo ao parlamento a missão de elaborar as leis. Isso, as leis penais, pessoal, elas são elaboradas pelo parlamento. Quem é o parlamento? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional que é composto por duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ok? Então, essas duas casas possuem o quê? Autoridade para legislarem sobre direito penal. Perfeito? O poder legislativo. E temos também o fundamento jurídico. Lei prévia e clara produz importante efeito intimidativo, tá? A lei tem que ser prévia e tem que ser clara também. Ela produz certamente um efeito intimidativo. Desdobramentos do princípio da legalidade, ó, reserva legal, a gente já mencionou.
A regra é que questões de matéria penal devem ser previstas apenas por lei em sentido estrito. Em regra, lei ordinária e, excepcionalmente, lei complementar. Ok? Regra é lei ordinária. Inclusive, o Código Penal ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei ordinária, tá? Professor, o Código Penal é uma lei ordinária? Não, tá? O Código Penal não é uma lei ordinária na sua origem. Ele é um decreto-lei, mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 com status de lei ordinária, tá? E a maior parte da legislação penal, ela está em leis ordinárias, ela se encontra em leis ordinárias, porque elas possuem um quórum, inclusive, menor, né? No caso aí das votações, então é mais fácil aprovar uma lei ordinária do que uma lei complementar. Mas ainda assim, algumas condutas são penalizadas por meio de leis complementares. Alguns crimes financeiros aí, por exemplo, eles estão em lei complementar e não na lei ordinária. Mas o importante é que seja uma lei, pessoal, em sentido estrito. Tanto é que medidas provisórias, não são possíveis, né, para edição de matéria em direito penal, ok? Principalmente no que tange à criminalização de condutas e cominação de penas. A medida provisória ela é proibida. Princípio da anterioridade. Para que seja aplicada a lei penal incriminadora ou maléfica de qualquer forma, deve ser anterior à prática da conduta, tá? Princípio da anterioridade. A lei posterior, pessoal, ela não pode ser invocada para o caso concreto, uma lei que é posterior ao fato, salvo se ela melhorar a situação do réu. Se ela, por exemplo, extinguir uma conduta típica, né? Fazer com que aquela conduta típica não exista mais, inserindo aí a abolício crimes, ou então de qualquer forma ajudar o réu, diminuindo a pena, ou oferecendo um benefício melhor, né, para o caso aí de progressão de regime, enfim. O que beneficia o réu, retroage. O que não beneficia, não retroage, tá? Necessidade de lei escrita. Proibição de costume incriminador, como ocorre lá no direito da common law, né? Aqui no Brasil, nós temos a base do direito penal romano-germânico, né? E não a common law, como nos países britânicos, por exemplo. Necessidade de lei estrita. Proibição de analogia in malam partem. Não podemos fazer interpretação analógica que prejudique a situação do réu, tá? A analogia só pode ocorrer in bona partem, ou seja, para ajudar o réu. Necessidade de lei certa, esse é o princípio da taxatividade, tá? Exige-se clareza na redação e na construção dos tipos penais, tá? Os tipos penais genéricos e muito vagos, né? Via de regra, possuem a sua constitucionalidade sempre questionada, tá? Então o legislador tem que evitar isso. E por fim, F, a lei deve ser necessária. Esse é um desdobramento do princípio da intervenção mínima. Orienta onde e quando o direito penal deve intervir ou até mesmo deixar de intervir. Porque lembrando, mais uma vez, o direito penal atua de forma mínima, de forma subsidiária e de forma fragmentária, ok? Princípio da ofensividade ou lesividade. Exige que do fato praticado ocorra lesão ou pelo menos o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, tá? E esse é um desdobramento do princípio da fragmentariedade. Aliás, pessoal, vale um parênteses aqui. Todos esses princípios eles estão unidos, né, uns com os outros, como se fossem uma teia. Eles são todos interligados. Sempre quando a gente fala de um, ele é o complemento do outro, ou é um princípio subsidiário de um outro, e esse outro liga com mais um, e assim por diante, eles vão se ligando em uma teia. Nesse sentido, vale diferenciar a classificação dos crimes quanto à possibilidade do resultado causado ao bem jurídico. Nós temos o crime de dano, tá? Que exige a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e temos também o crime de perigo, pessoal. O crime de perigo, ele é dividido em duas espécies, né? Perigo concreto, exige-se a prova do perigo que deve ser efetivo ou real no caso concreto, né? Por exemplo, abandono de incapaz. Abandonar o incapaz por si só não gera conduta criminosa. É necessário que no caso concreto fique evidenciado o risco que aquele menor incapaz
sofreu ao ser abandonado, tá? Se ele é abandonado na porta de uma casa, mas logo após uma pessoa passa, pega ele, dá alimento, dá banho, leva para o conselho tutelar e faz tudo o que for necessário, né, para deixar essa criança bem, não teve aí nenhum tipo de violação a bem jurídico e nem uma eventual, enfim, né, não houve nenhum tipo de perigo, tá? Não houve lesão ou perigo de lesão. Agora, o perigo abstrato é uma situação diferente. Não se exige prova do risco. A presunção da ocorrência do perigo ela é absoluta, então a gente tem uma presunção absoluta de perigo. Não precisamos sequer ir lá no caso concreto. O STF fala que o perigo abstrato é constitucional, tá? Essa conduta é constitucional. Exemplo, tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Vou dar um exemplo aqui. O sujeito toma meia latinha de cerveja e sai dirigindo no seu veículo. Na esquina, ele é parado. Sopra o bafômetro, obviamente, a quantidade mínima lá vai ser detectada, porque ele acabou de beber e o bafômetro é assim, tá? Meia latinha é suficiente, se tem pouco tempo que você ingeriu essa bebida. E o perigo ali é considerado o quê? Ele é presumido. Não adianta o sujeito falar, gente, mas eu tomei meia latinha, estou dirigindo a 30 por hora, não tem perigo nenhum. Não importa. Não importa, existe uma presunção absoluta de perigo, tá? Esse é o perigo abstrato, ok? Agora, princípios relacionados com o agente do fato. Agora a gente vai focar no agente. Princípio da responsabilidade pessoal. Proíbe-se a penalização de alguém pelo fato praticado por outrem, ou seja, vedação da responsabilidade coletiva. Primeira coisa, ninguém pode assumir a culpa de outro. Não pode o pai assumir a culpa do filho e sofrer uma sanção penal em decorrência de uma conduta praticada pelo filho. E por outro lado também, quando 2, 3, 4 ou mais pessoas, né, atuam em concurso, né, de pessoas na prática de um crime, eles não vão receber a mesma pena. Dificilmente vão receber a mesma pena. Podem receber? Podem, por coincidência. Porque a pena ela é individualizada. Existe um processo de individualização da pena que ocupa 3 fases, né? São 3 fases distintas e várias variáveis, né, são consideradas para esse cálculo de pena. Então, é praticamente impossível 2, 3, 4 pessoas aí tomarem a mesma pena, ok? Cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Cada um responde na medida de sua culpabilidade. Não existe pena coletiva no direito penal, ok? Desdobramentos desse princípio, a obrigatoriedade da individualização da acusação e também a obrigatoriedade da individualização da pena. Princípio da responsabilidade subjetiva. Proíbe-se a responsabilidade penal objetiva, né? Aquela sem dolo ou pelo menos sem culpa, né? A necessidade que o fato praticado seja desejado ou pelo menos previsível. Então, pessoal, o sujeito tem que agir com dolo, né? Querendo praticar a conduta ou então assumindo o risco do resultado praticado, ou então que ele haja pelo menos com culpa, né? Com negligência, imprudência ou imperícia. Caso contrário, não temos crime, tá? Estaríamos diante de um fato atípico. Princípio da culpabilidade. O Estado só pode impor sanção penal ao agente imputável, é o agente penalmente capaz, né? Com a consciência da ilicitude, e essa consciência tem que ser pelo menos potencial, tá? E quando exigível, um comportamento diverso do realizado. Nós temos aqui, pessoal, nada mais, nada menos que o terceiro elemento, né, do crime no seu conceito analítico. Porque eu já adiantei aqui, ó, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E a culpabilidade é integrada justamente, né, pela imputabilidade, tá? Necessário um agente imputável, ou seja, um sujeito que pode ser responsabilizado criminalmente, porque os inimputáveis não são responsabilizados com a aplicação de pena, né? O menor, por exemplo, ele responde com medidas socioeducativas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? O menor. Agora, o maior inimputável, né? Ele vai responder com pena ou com medida de segurança.
O absolutamente inimputável, ele responde com medida de segurança. O semi-imputável pode responder com pena ou com medida de segurança. E, aliás, pena e medida de segurança são duas espécies do gênero sanção penal, ok? A sanção penal da medida de segurança ela é aplicada aos inimputáveis, aqueles que não podem ser responsabilizados penalmente, ok? E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos avançando, né? Princípio da igualdade ou da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Trata-se de isonomia substancial e não meramente formal, tratando-se de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. A igualdade é material, admitindo distinções justificadas. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Presídio masculino e presídio feminino. A mulher tem suas peculiaridades, né, do sexo feminino, a maternidade, a gestação, a amamentação, a menstruação, dentre vários outros fatores aí. Se a gente tratar homem e mulher de forma igual, criaríamos uma grande desigualdade. Por isso nós temos que tratá-los de forma desigual para criar, né, um lastro de igualdade formal, perfeito? Então, atenção, tratar os iguais na medida da sua igualdade, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Esse é o conceito aristotélico de igualdade. Combinado? Princípio da presunção de inocência. Inicialmente se faz necessário destacar que o princípio da presunção de inocência possui para a parcela da doutrina uma expressão sinônima, né, que é o princípio de presunção de não culpabilidade. Uma outra parcela da doutrina entende se tratar de princípios distintos, apesar de muito parecidos, né? O fato é que cada uma das expressões acima encontram previsões expressas em diplomas distintos, tá? A Constituição Federal de 88, por exemplo, menciona o princípio da presunção de não culpabilidade. O Pacto de São José da Costa Rica, né? A nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela menciona o princípio da presunção de inocência. Olha só. Constituição, não culpabilidade. Pacto de São José da Costa Rica, presunção de inocência. Uma coisa é certa, né? De acordo com a Constituição Federal, o réu é presumido não culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela vai além. Ela fala o seguinte: o réu não somente é presumido não culpado, ele também é presumido inocente até a comprovação da culpa, que via de regra se dá com a sentença penal transitada em julgado, ok? Consequências, pessoal, né, do princípio aí da presunção de inocência ou da presunção de não culpabilidade. Prisões provisórias devem ser aplicadas excepcionalmente. É claro, né, no caso aí de prisão preventiva, tem que estar presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou no caso de prisão temporária, devem estar presentes também os requisitos lá da Lei de Prisão Temporária, tá? E nós estamos falando aqui de prisão preventiva, uma prisão que é cumprida antes mesmo do julgamento final do procedimento, isso com base em elementos que justifiquem essa prisão preventiva, ok? Cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu e não a este comprovar sua inocência. Então, o ônus da prova, pessoal, é da acusação. No caso de ação penal pública, é o Ministério Público, né, por meio de denúncia, que é a peça acusatória. No caso de ação penal privada, é a vítima, né, representada pelo seu advogado ou por um defensor público, né, que ingressa com uma queixa-crime. Tá joia? A condenação deve derivar da certeza do julgador, então, na dúvida, pessoal, a favor do réu, né? In dubio pro réu. O uso de algemas deve ser excepcional. Esse é o teor da súmula vinculante número 11 do STF. Agora, atenção, pessoal, decisão importante. Ó. Em fevereiro de 2016, o STF, no julgamento do HC 126292 de São Paulo, modificou a anterior orientação, considerando possível o início da execução da pena após o recurso em segunda instância. Alguns países, pessoal, já fazem dessa forma, e aliás a votação foi bem apertada lá no STF. Vários dos ministros entendem que, se o sujeito é julgado por um órgão
colegiado em segunda instância, ele já pode cumprir a pena de forma provisória. Atenção, eu não estou falando aqui de prisão preventiva, eu estou falando no cumprimento provisório da pena, mesmo antes da sentença penal transitar em julgado. Será que isso viola a Constituição Federal, pessoal? Né? Para vocês aí que estão fazendo prova da OAB, vocês vão defender que viola a Constituição. Essa é a ideia do advogado de defesa, tá? Para vocês, viola. Se vier uma questão aberta aí para quem pretende fazer a prova aberta em penal e processo penal, vai discutir isso aí, tá? Até porque, pessoal, em 2019, o STF voltou atrás. Olha só, em novembro de 2019, o STF decidiu derrubar a possibilidade de prisão em segunda instância. Ou seja, ele alterou o entendimento adotado em 2016. Para contextualizar aqui, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas isso aí tem a ver com o caso Lula. O ex-presidente Lula, né, foi condenado em segunda instância e aí veio essa decisão do STF e ele começou a pagar a sua pena, tá? Ele começou a pagar a sua pena mesmo antes do trânsito em julgado, tá? Não era prisão preventiva, era cumprimento de pena antecipado, ok? Em 2019, o STF voltou atrás e simplesmente passou, né, a agir como agia até 2016. O problema disso é o seguinte: essa decisão de 2019 ela é de cumprimento obrigatório. Contudo, caberá a cada juiz decidir pela liberação ou não dos presos que foram julgados em segunda instância, tá? Não foi o STF que teve a missão de liberar todo mundo, porque lá em 2016 muita gente foi presa, gente. Muita gente. A partir do momento que fala, ó, não precisa mais da terceira instância, não precisa da sentença penal transitar em julgado, basta o sujeito ser julgado por um órgão colegiado de segunda instância. Aí foi um Deus nos acuda, muita gente foi para o chilindró. Mas em 2019 o STF mudou, né, o seu posicionamento, mas cabe a cada juiz modificar esse entendimento lá no caso concreto também, e se for o caso, colocar o sujeito que cumpre uma pena de forma antecipada na rua. Somente o juiz lá no caso concreto, ok? Princípios relacionados com a pena agora, gente. Princípio da dignidade da pessoa humana. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, valendo-se reprimenda indigna, vedando-se, desculpa, né? A reprimenda indigna, cruel, desumana ou degradante, tá? Este mandamento guia o Estado na criação, na aplicação e na execução das penas também, tá? Então, pessoal, não podemos ter penas indignas, cruéis, desumanas ou degradantes. Eu acho que eu nem precisava estar falando isso aqui, tá? Mas estou falando, né? Princípio da individualização da pena, que inclusive colabora com o princípio da dignidade da pessoa humana. Previsto constitucionalmente, artigo 5º, como sempre, né? Inciso 46, olha só. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, é a pena mais comum que conhecemos, né? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Então, esse é o princípio da individualização da pena. E a primeira individualização já ocorre no momento aqui em que o legislador ele coloca uma norma para funcionar, né? E detalhe, pessoal, nós temos 3 tipos de pena aqui, ó. A primeira delas é a pena privativa de liberdade, tá? A segunda, vou pontuar aqui a pena de multa, e a terceira, né, é a pena de perda de bens. Vamos colocar 3 aqui. Prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Essas penas aí que estão no número 3 são as chamadas penas restritivas de direitos, ok? Tudo o que não for uma dessas 3 ou 5 modalidades que a gente acabou de ver aqui é proibido no direito penal brasileiro, ok? O que não é alguma dessas 5 modalidades, que na verdade são 3, né, conforme a gente viu, não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, é uma pena proibida, ok? A individualização da resposta estatal ao autor de um fato punível deve ser observada em 3 momentos. Quais são esses 3 momentos? Na definição pelo legislador do crime e sua pena, tá? No momento da criação da lei, igual a gente acabou de ver aqui. Na imposição da pena pelo juiz, no momento da condenação.
E lembrando aqui mais uma vez, né, que o processo de individualização da pena, ele ocorre no formato em que cada sujeito vai usufruir da sua pena. Cada sujeito vai cumprir a sua pena, ainda que tenham cometido o crime, né, em concurso de pessoas, tá? As penas certamente serão diferentes. Se elas forem iguais, é por mera coincidência, tá? Mas é difícil, porque apenas vem anos, meses, dias, né? Alguns vêm com pena de multa, outras não. A variação de dias multa também é diferente. Então é muito difícil elas virem idênticas, tá? E por fim, na fase de execução da pena, cumprimento da pena, né, momento em que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução da pena, artigo 5º da Lei de Execução Penal. Então, na execução penal também, nós temos o procedimento de individualização. Cada um cumpre a sua pena, né, de forma individualizada. Alguns farão jus a algum benefício, outros não. Alguns serão colocados em liberdade condicional em determinados momentos, outros serão colocados mais tarde, outros nem sequer serão colocados, e assim por diante. O cumprimento da pena é de caráter individual. Princípio da proporcionalidade. É um princípio constitucional implícito, tá? É um desdobramento lógico do mandamento da individualização da pena. E para que a sanção penal cumpra a sua função, deve-se ajustar à relevância do bem jurídico tutelado, sem desconsiderar as condições pessoais do agente, tá? O princípio da proporcionalidade não pode compreender apenas a proibição do excesso. Considerando a missão do direito penal em proteger bens jurídicos, tal princípio também proíbe a proteção deficiente. Olha só a conclusão que a gente chega aqui, ó. Nós temos dois desdobramentos, que é o garantismo negativo, tá? O garantismo negativo, ele tenta frear o poder punitivo do Estado. Ele fala, Estado, calma, calma, até aqui tá bom, aqui já tá abusando, tá? Esse é o garantismo negativo. E a gente tem também o garantismo positivo. A intenção é evitar insuficiente intervenção estatal, tá? O que geraria impunidade. Então, o garantismo positivo, ele fomenta o poder estatal. Ele fala, Estado, você precisa atuar aqui, ó. Que coisa, olha aqui, esse sujeito precisa de pena. Atue de forma enérgica. E aí nós temos o garantismo positivo, tá? Princípio da pessoalidade, pessoal, artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse é o princípio da pessoalidade. Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado e acabou, pessoal. Ninguém pode pagar pena por outra pessoa, tá? Agora, a gente continua a redação do inciso. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, pessoal, no caso de morte do agente, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, essa sim, tá? Ela pode ser estendida aos sucessores. Essas obrigações, na verdade, podem ser estendidas aos sucessores e podem ser executadas contra eles, mas até o limite do valor da herança, pessoal, até o limite do valor da herança. Então, pena não passa da pessoa do condenado. O que pode passar são eventuais obrigações de reparação de dano e decretação de perdimento de bens, ainda assim limitado até o valor da herança, perfeito? Princípio da vedação do bis in idem, gente. O bis in idem é proibido, tá? Está previsto no Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, essa proibição ao bis in idem. E eu deixo com vocês aí a leitura do artigo 20, tá? Consequências dessa proibição. Proibição processual. Ninguém poderá ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Ninguém, pessoal, é claro, né? Material. Ninguém poderá ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo fato. E, gente, nós estamos falando aqui de duas vezes, mas isso envolve 3, 4, 5, 10, 100. Se não pode ir nem duas vezes pelo mesmo fato, imagina 8, né? É claro, tá? E temos também as consequências ou consequência execucional, né? Ninguém poderá ser executado duas vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato, ok? Esse é o princípio da vedação do bis in idem. Bis é, de novo,
idem é igual. Então é proibição do de novo novamente, né? O de novo igual. Proibição do de novo igual deixa para nós todas essas consequências aí. Que ninguém pode ser processado 2 vezes, ninguém pode responder 2 vezes ou ser condenado 2 vezes e nem pagar a pena 2 ou mais vezes em razão de um determinado fato, né? Pessoal, para a gente terminar aqui, ó, nossa primeira aula de revisão nesse estudo para OAB, essa reta final, né? É um quadro importante aqui, ó, com relação ao conceito analítico de crime. Eu mencionei aqui em outras partes da aula, né? Que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá? No fato típico, nós temos alguns elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, né? A conduta, que pode ser comissiva, omissiva ou comissiva por omissão, tá? Resultado e nexo causal, pessoal. O resultado é o resultado da conduta. O nexo causal é o nexo que ocorre entre a conduta e o resultado que foi produzido, tá? Resultado e nexo causal nem sempre estarão presentes. Nos crimes formais, eles nem sempre estarão presentes. Se estiverem presentes, a gente considera isso exaurimento do crime. Se não estiverem presentes, está tudo certo. Ok? Agora, nos crimes de mera conduta, de fato, não existe resultado e nexo causal, beleza? Agora, conduta e tipicidade sempre estarão presentes. E, aliás, tipicidade, que é o conjunto da tipicidade formal, que é a subsunção da conduta ao tipo penal abstrato, né, que está incriminado na lei, mais a tipicidade material, que é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, né? Até mencionamos aqui, no caso do princípio da insignificância, né, não havendo a tipicidade material, nós não temos tipicidade. Não havendo tipicidade, não tem fato típico. Não tendo fato típico, pessoal, nós não teríamos o crime, ok? Vamos lá. Ilicitude, pessoal. Aqui estão os elementos que não podem faltar, né? Não podem estar presentes no momento da conduta. Se eles estiverem presentes, nós teremos causas, né, de exclusão da ilicitude. Ah lá, é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E por fim, a culpabilidade, que dá ensejo inclusive ao princípio da culpabilidade, né, no qual nós temos a imputabilidade, que é a capacidade, né, de responsabilização penal. O sujeito tem que ser maior, né, de idade e estar sempre aí com as suas faculdades mentais, né, em perfeitas condições, ok? Temos a potencial consciência da ilicitude. Essa consciência da ilicitude tem que ser pelo menos potencial. Não se exige que o sujeito seja advogado para poder ser incriminado em alguma conduta. Mas a gente sabe, né, pessoal? Todo mundo sabe que não pode matar uma pessoa, né? Matar alguém, via de regra, é um crime de homicídio. Então, pelo conhecimento mediano aí que todos nós temos, né? Mesmo quem não é profissional do direito, todo mundo sabe que não pode matar, que não pode furtar, que não pode roubar. Por isso, essa consciência da ilicitude tem que ser pelo menos potencial, é o suficiente, tá? E por fim, exigibilidade de conduta diversa, são os 3 elementos aí que dão ensejo à culpabilidade, tá joia? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Estamos aí gravando uma revisão, né, para a prova da OAB, para você, futuro advogado que vai estudar direito penal e, se Deus quiser, gabaritar essa prova. Temos ainda 2 aulas pela frente, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.